palavras. Bom, vamos lá, gente. Eu quero trazer uma meditação. Quando eu estava pensando, entramos num novo mês. Nesse novo mês temos uma nova série de mensagens e olha esta imagem. Ok? Esta arte foi feita pelo nosso irmão Giovanni. Você não vai encontrar essa arte na internet, porque ela foi criada para esta série de mensagens. E a gente quer começar falando nessa série de mensagens, porque ele vive. Porque ele vive. Esse é o mês da Páscoa, é o mês que a gente celebra o sacrifício de Jesus, é o mês que a gente declara a nossa fé e declara a ressurreição de Cristo. E o texto base para esta série é: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vamos orar, fecha teu olho aí, vamos orar para a gente ter esse momento. Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã, obrigado pelo Espírito Santo de Deus que fala conosco. Pai amado, abrimos os nossos ouvidos e a nossa mente, Pai, que a Tua palavra possa selar, Deus, o nosso coração, Deus, e que a gente possa experimentar a vida que flui dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês um texto de 1 Coríntios 15, do verso 12 ao verso 19. 1 Coríntios, Vini. 1 Coríntios 15, do verso 12 ao verso 19. Isso. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E eu quero te aconselhar nesse mês de abril, você meditar sobre os textos que falam sobre a ressurreição. E esse texto de capítulo 15 é um texto muito poderoso, ok? Nós temos, quando você lê nesta arte, né, porque ele vive, você lembra do quê? De quem você lembra? Da música. Hã? Do hino da pandemia. Essa canção, ela foi cantada na pandemia por muita gente. E por que se cantava no meio da pandemia porque ele vive? Porque era um hino que evocava esperança no meio do caos. Vocês lembram da pandemia, gente? Não esqueceu não, né? Daquele tempo horrível que a gente viveu. Sem poder ter contato com pessoas, gente morrendo desesperadamente, aquela coisa absurda que aconteceu, temores, medos, a igreja não podendo se reunir, mas se cantava o hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. O amanhã veio, gente, né? Outras lutas virão aí na nossa vida, e quando ele fala, posso crer no amanhã, ele não está falando somente no amanhã do tempo cronológico desses dias da nossa vida, mas ele está falando de um amanhã muito maior que a vida eterna, é a eternidade com o Senhor. Então, quando a gente fala porque ele vive, a gente está falando de ressurreição. A cruz fala da morte, fala de sofrimento, fala de condenação, fala de pecado.
Mas a tumba vazia, ela fala da ressurreição, ela fala da vida, ela fala do perdão, ela fala da justificação dos nossos pecados. Portanto, a ressurreição é o ponto mais alto da mensagem do Evangelho. Não é a morte, é a ressurreição. Por isso que eu dei como tema para essa reflexão, ressurreição, a mensagem do Evangelho. É o ponto alto da história da redenção. Imagina se Jesus não tivesse ressuscitado, Renata. Como nós estaríamos hoje? Talvez até crendo naquilo que ele ensinou. Foi um espírito de luz, foi um profeta, fez muitos milagres, mas morreu. Você sabia que o cristianismo é a única religião cujo seu precursor está vivo? Se você for seguir qualquer outra religião, você vai encontrar o sepulcro lá da pessoa que fundou aquela religião morto. Ele está morto e não voltou a viver. Mas o cristianismo é a única religião que fala de ressurreição da morte. E sempre quando a gente fala de morte, a gente fala de pecado, a gente fala de sofrimento. Deus nos criou para a morte? Sim ou não? Deus nos criou para morrer? Não. O que interceptou a nossa história e nos levou para esse caminho da morte? O pecado, a desobediência, o me desconectar de Deus. Ou seja, se eu estou conectado com Deus, eu tenho vida. Hoje de manhã nós lemos o módulo de integração, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então estejam ligados a mim, porque eu sou a videira. Agora, quando nós estamos afastados do Senhor, não há vida. O que prevalece é a morte. Agora, aqui, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, e eu não vou entrar nos detalhes, ele chega lá, Vini, coloca lá o verso 12, por favor. Ele diz assim, ó, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Existe algum dentre vós que está dizendo que não existe ressurreição de mortos. E isso aqui remete a uma filosofia, a uma crença que existia ali entre os gregos, de que o corpo era mau. Então, quer dizer, se o corpo é mau e ele morre, deixa ele morto. Então eles até acreditavam na alma que vive, mas eles não acreditavam no corpo que ressuscita. Só que a obra de Deus é perfeita, não é verdade? Deus não quer salvar só a tua alma. Porque quando o pecado entrou na tua vida, esse pecado destruiu o teu espírito, a tua comunhão com Deus. Esse pecado destruiu a sua alma, a sua inteligência, a sua capacidade de escolher as coisas. E a sua alma destruiu o seu corpo. Tanto que a gente só vai, daqui para frente é só para baixo, né? Daqui para frente é só para trás, né? Porque desde que a gente nasce, a gente já começa a morrer. É ou não é? Alguns são mais perto, outros menos. O nosso corpo, a Bíblia fala que o nosso corpo, ele vai se deteriorando por causa do pecado. Mas como Deus fez tudo perfeito, ele só ia restaurar a alma? Deixa o corpo morrer. Não, ele fala de uma promessa da ressurreição deste corpo. E sabe quem nos mostrou isso? Jesus Cristo. Agora, existe uma coisa bem interessante aqui, porque Jesus, ele foi anunciando na sua mensagem que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, né? Ele usou aquela analogia do templo, ele diz, eu posso destruir esse templo e ressuscitá-lo ao terceiro dia, reconstruí-lo ao terceiro dia. E ele estava falando da sua vida, do que ia acontecer com ele. A ressurreição da morte também é mostrada, e Jesus fala sobre isso, sobre o sinal lá de Jonas, né? Que ficou preso no ventre do peixe por 3 dias, e depois voltou à vida. Várias coisas na Bíblia falam da ressurreição do corpo.
E Jesus ressuscitou corporalmente. Mas existia uma dúvida que pairou no ar a respeito da ressurreição. E a dúvida era essa: será que ressuscitou mesmo? E veja, as pessoas ficaram tão preocupadas com isso, que os guardas, quando foram colocar Jesus naquela tumba, eles foram pedir soldados para guardar a tumba. Vamos ler lá o texto de Mateus 27, versos 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, olha só como trataram Jesus aqui, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Havia uma dúvida no coração daqueles que mataram a Jesus. Jesus está falando que ia ressuscitar. Vamos guardar o sepulcro, porque senão os discípulos vão vir aqui, vão roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. E eles fizeram de fato isso. Colocaram 2 soldados ali, que viram aquela pedra se remover. Então, aquela dúvida, de fato, ela se confirmou, porque a ressurreição era uma verdade. Era uma verdade que foi anunciada pelo próprio Jesus. Agora pensem, se a gente duvida da ressurreição dos mortos, e talvez tenha hoje pessoas que duvidem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e talvez mesmo inconscientemente isso é uma verdade, sabe por quê? Porque as pessoas celebram mais a morte do que a ressurreição, é ou não é? Tem muita religião que celebra muito mais a morte do que o domingo da ressurreição, o primeiro dia. Tem muito religioso aí que fala mais de Jesus cravado numa cruz do que Jesus vivo e ressurreto sentado à direita do Pai. E essa é a mensagem do Evangelho: ele ressuscitou, a morte não o deteu, como a gente canta também. A morte não pôde deter Jesus ali naquela cruz. Mas sempre existe na cabeça das pessoas a dúvida: será que ele ressuscitou mesmo? E é por isso que Paulo escreve isso para a igreja de Corinto. Bom, então se vocês estão dizendo que alguns aí estão falando que Jesus não ressuscitou, então cuidado, porque primeiro, se eles não creem na ressurreição dos mortos, primeiro, Jesus não ressuscitou. Segundo, a nossa pregação e a nossa fé são vazias, são inúteis. Terceiro, ainda estamos no pecado. Porque se ele não venceu o pecado e a morte, ele não pode nos perdoar dos pecados. E quarto, aqueles que morreram crendo em Jesus estão perdidos. Tudo isso Paulo fala nesse texto que a gente leu. Então veja, o não crer na ressurreição, o quanto desdobramento tem de dúvida, de engano, de mentiras que vão se criando na cabeça das pessoas e até daqueles que creem, porque Paulo estava escrevendo para uma igreja. Vocês estão percebendo a importância e a centralidade desse tema no Evangelho? Ontem eu dei uma olhada rápida no livro de Atos. Atos tem muitos discursos. Na maioria dos discursos, talvez tenham 12 ou 14 discursos que são pregações a respeito do Evangelho. Na maioria deles, eu acho que só exceto o de Estevão, o discurso de Estevão, todos eles falam da ressurreição dos mortos. E de que Jesus ressuscitou dos mortos. Pedro fala sobre isso e Paulo fala sobre isso. E ele diz: vocês mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram Cristo naquela cruz. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia. E ele está vivo. Queridos, é essa mensagem do Evangelho que eu e você temos que pregar. Porque falar da morte não é uma boa notícia, certo? É boa notícia você falar da morte? Fulano morreu, puxa que legal. Se a gente fala que o Evangelho é uma boa notícia, a boa notícia não é falar que alguém morreu, né? Mas a boa notícia é falar da ressurreição. Então quando a morte é acompanhada da ressurreição, ela é sim uma boa notícia. E o Evangelho ele fala da morte, mas a ressurreição é o ápice.
é o clímax, é a vitória. É onde todas as coisas foram vencidas. E fala da minha vida, porque da mesma forma que eu morri no pecado, e a minha alma, o meu espírito e o meu corpo morreram por causa do pecado, agora em Cristo Jesus, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo serão ressuscitados pelo poder de Deus. E a gente vive essa vida sabendo que a gente vai ter que enfrentar a morte, mas certos da ressurreição dos mortos naquele dia que Jesus voltar. Você crê nisso? E você vai voltar com um corpinho melhor, né? Mais sarado, mais forte, mais saudável, né, Noeli? A gente tenta manter um corpo bom aqui, mas esse corpo glorificado vai ser maravilhoso, e Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, mas não é o nosso tema aqui, né? Então a ressurreição é a boa notícia. A ressurreição é a boa notícia. E essa era a mensagem anunciada pelos apóstolos. E eu, já estudando a Bíblia, sempre pensei que isso era um ponto central na vida do apóstolo Paulo e na doutrina do apóstolo Paulo, que é a doutrina que nós pautamos a nossa fé, porque o capítulo 15 é o capítulo mais longo de todas as cartas que Paulo escreveu. São 58 versículos. É um capítulo enorme. E o tema desse capítulo, sabe qual é? Ressurreição. A ressurreição dos mortos e pautada na ressurreição de Cristo. E daí eu pensei, quando o apóstolo Paulo se converteu naquele caminho de Damasco, o que ele estava indo fazer? Ele estava indo perseguir a igreja, cheio de ódio contra o evangelho, contra aqueles que eram do caminho, contra a mensagem do evangelho, perseguindo, matando pessoas, colocando pessoas na prisão, até que um dia, indo para Damasco, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meu Deus, quem é você? Eu sou esse Jesus que você persegue. Mas como você não foi morto? Na conversão de Paulo, ele teve o testemunho da ressurreição de Jesus. E foi aquilo que mudou a vida dele. Foi aquilo que trouxe temor a Paulo. Aquele Jesus que eu ajudei a matar e condenar está vivo. Ele é o Messias de fato. Ele é o Filho de Deus, e aquilo transformou a vida desse homem. O que transforma a nossa vida é crermos nesta boa notícia da ressurreição. Sabemos que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Porque nós já tivemos uma experiência de ressurreição. Nós estávamos mortos no nosso pecado, não é verdade? Daí Cristo na nossa vida, nos arrependemos. O que aconteceu conosco? Nós recebemos a vida, já ressuscitamos espiritualmente. Nós já passamos e já experimentamos a primeira ressurreição. E certamente iremos experimentar a ressurreição do corpo, que vai acontecer quando Jesus voltar. Ressurreição fala de esperança. A música canta: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a maior mensagem que a gente pode carregar na nossa vida. Nós cristãos precisamos carregar a mensagem da esperança. E este texto de 1 Coríntios 15, 19, é um texto que eu uso muito quando eu falo em velório. Porque quando você está diante da morte, você vai falar o quê? E daí esse texto lá do verso 19, projeta aí, Vini, por favor. Ele diz, se a nossa, vamos ler junto aqui, gente, bem forte. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entendeu a mensagem? Se a tua esperança em Cristo se limita só a essa vida. É por isso que, como a Ana Paula falou, a vida daquele que crê é uma vida de fé. É uma vida que traz à existência aquilo que não existe. Se a tua esperança é somente a tua esperança em Cristo, se limita somente a essa vida, você é a pessoa mais infeliz.
porque você não crê na ressurreição, porque você não crê na eternidade. E eu sempre digo, gente, é uma delícia fazer sepultamento de crente, né? Porque você pensa, glória a Deus, vai descansar do trabalho, foi promovido para a glória, foi para a casa do Pai, já recebeu a coroa, vai aguardar o dia da ressurreição, onde vai receber um corpo novo. Pronto, combateu o bom combate, guardou a fé e está preparado aí, completou carreira, né? Então é uma delícia, porque você sabe do destino eterno. Mas fazer o sepultamento de alguém que você sabe que não creu e não viveu para isso é muito triste. Porque a esperança acaba. Se você não carrega a esperança da vida eterna, você é a pessoa mais infeliz de todas. O homem sem Cristo está morto. E a esperança está na vida. A esperança está na ressurreição. E para Jesus ter ressuscitado, ele precisou morrer. Ele não pôde pular essa etapa da morte e do sofrimento. Assim como nós não podemos pular a etapa da morte e do sofrimento do nosso eu, para nós podermos experimentar a glória da ressurreição. Existe uma dor nesse novo nascimento, que é uma rendição, que é uma confissão da nossa culpa, do nosso pecado. E daí quando nós nos arrependemos, nós recebemos a nossa vida em Cristo. Essa esperança da ressurreição, ela foi comprovada juridicamente por muitas pessoas. Paulo vai dizer nesse capítulo 15, no verso 6, olha que interessante o que ele diz aqui. 1 Coríntios 15, 6. Depois, falando da ressurreição de Cristo, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, Paulo vem argumentando aqui. Como assim? Vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Jesus se apresentou às mulheres que estavam indo no sepulcro, e elas o reconheceram. Jesus se apresentou a Pedro, que foi o primeiro a chegar no túmulo, e ele o reconheceu. Jesus se apresentou aos 12 discípulos, depois de ressurreto, e esteve com eles, e comeu com eles, e ensinou a respeito do reino de Deus, e eles o reconheceram. Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, porque Jesus ficou 40 dias ressurreto. Ele não ressurgiu e já foi para o céu, não. Ele ainda ficou 40 dias entre os discípulos, mostrando que ele estava agora ressuscitado corporalmente, e que ele havia recebido toda a glória do Pai, até o momento dele subir aos céus para que o Espírito Santo viesse. Estão entendendo o poder dessa mensagem aqui? E eu e você agora somos uma testemunha dessa ressurreição, mesmo não tendo visto com os nossos olhos espirituais, naturais, mas porque vimos com os olhos espirituais. O próprio apóstolo Paulo fala: eu fui um apóstolo gerado fora do tempo, porque eu vi Jesus. E Jesus se apresentou para Paulo depois que ele já tinha morrido. Nós precisamos carregar esse testemunho de termos visto a Cristo com os nossos olhos da fé, porque esse é o testemunho que traz esperança. Lá em Atos capítulo 1, verso 3, já vou pedir o pessoal do louvor subir aqui. Olha o que esse texto diz, também é maravilhoso. Aqui logo na sequência Jesus vai subir aos céus. Atos é um livro que emenda com o Evangelho de Lucas, na verdade é um livro só com 2 volumes, e diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Ou seja, as provas de que Jesus ressuscitou corporalmente, ele não veio aqui como um fantasma. Não foi a alma de Jesus que desceu para esse lugar. Não foi um espírito que baixou, né, como muitas religiões pregam. Mas ele ressuscitou no corpo.
para mostrar que Deus trouxe a integridade da criação na pessoa de Cristo. Tudo aquilo que foi destruído lá no Éden, agora é reconstruído perfeitamente em Cristo. E você e eu iremos morrer um dia, mas crendo que Jesus é ressurreição e vida, e que um dia nós receberemos um corpo glorificado. A gente não vai ficar que nem anjo voando, que nem uma asa batendo, que nem um doido aí na eternidade. Não, nós receberemos um corpo glorificado como Jesus recebeu. E existem muitas conjecturas sobre isso, mas quando eu fico pensando nisso, no mundo de Bob, a Bíblia não fala sobre isso, eu fico imaginando que o corpo que Deus vai nos dar, não mais esse corpo que perece, que padece com as enfermidades e que chega à morte e que vira pó, mas o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, o corpo que era nosso, mas agora um corpo perfeito. E eu fico imaginando, Deus, como será isso? E um dia eu pensei assim, talvez Deus imagine o momento mais pleno da sua vida. Eu lembro que quando minha avó faleceu, depois de alguns meses, um dia eu estava participando da ceia, e me veio essa lembrança. E quando eu a vi de uma forma tão linda. Eu vi a minha avó talvez no momento mais pleno, mais maduro da vida dela. Eu não a vi como uma pessoa de idade, cheia de limitação, numa cama. Mas eu a vi naquela imagem de uma mulher elegante, ereta, bonita, jovem. E Deus me falou, ela está aqui participando dessa ceia comigo. E eu comecei a pensar nisso. Deus, Ele é tão perfeito e tão maravilhoso, que esse corpo que você tem é seu, foi o Senhor que te deu. Não foi o pecado que gerou esse corpo em você. Foi Deus que te formou no ventre da sua mãe. Olhe para você e pensa nisso. Esse corpo foi Deus que me deu, foi Ele que me criou. Se estragou por causa do pecado, mas Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar num novo tempo, para uma nova história, para nós podermos viver a eternidade com Ele, com corpos glorificados. Essa é a mensagem da cruz. Deus não deixa nada para trás. Você não vai ser uma alma penando por esse mundo espiritual. Você vai ter o corpo glorificado assim como Jesus recebeu. E Jesus está lá na glória, sentado à direita do Pai, neste corpo glorificado. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quero te convidar a ficar em pé e perguntar para você, você carrega esse testemunho da esperança? Esse é o evangelho que você tem vivido e anunciado? Esse evangelho completo, esse evangelho da redenção de todas as dimensões do homem, inclusive do corpo. Que você olhe para Jesus e que você glorifique a Deus, porque Ele ressuscitou da morte. A morte não teve poder sobre Jesus. E lá no final desse capítulo 15, o apóstolo Paulo fala, e ele cita as Escrituras, quando as Escrituras questionam, morte, aonde está o teu poder? Morte, aonde está o seu aguilhão? Mostra agora, porque Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, o inferno foi vencido, e por isso a gente pode pensar, crer, e já viver novos céus e nova terra. E sabemos que um dia nós ressuscitaremos com Cristo, porque Ele foi as primícias daqueles que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, Ele que abriu a porteira, e agora vamos nós. Então aqueles que você ama, que não estão mais aqui entre nós, eles não pereceram,
eles estão aguardando aquele dia. A alma deles está viva na presença de Deus, e eles estão adorando o Senhor. Mas eles estão aguardando aquele dia onde a trombeta vai tocar. E aqueles que morreram no Senhor terão seus corpos glorificados. E nós vamos voltar então às origens. Voltar a viver o plano eterno de Deus. Então não seja como esses que Paulo fala. Não limite a sua fé em Cristo somente a essa vida. Senão você é a pessoa mais infeliz desta terra. Creia nessa obra completa. Pregue essa obra completa. Quando eu vejo uma pessoa destruída por causa do pecado, eu fico pensando, se esta pessoa receber a Cristo, um dia ela vai ter um corpo glorificado. Ela não vai ser mais aprisionada por esse pecado. Ela vai poder viver a eternidade com o Senhor. Mas para isso a minha boca tem que falar. A minha boca tem que anunciar e pregar. Eu preciso sair e contar, porque eu já alcancei isso em Cristo Jesus. Mas essa é uma mensagem que eu preciso continuar anunciando. A ressurreição é a mensagem do Evangelho de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã, onde a gente já começa a relembrar o teu sacrifício, a tua morte, a tua história. Mas nós queremos relembrar que o Senhor não ficou detido pela morte. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou de entre os mortos. E ali o Senhor clamou, bradou que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida. Senhor, nós não queremos, Deus, que a nossa esperança se limite somente a esta vida, mas nós queremos crer na ressurreição do nosso corpo, e por isso nós cuidamos do nosso corpo hoje, Senhor, sabendo que passaremos sim pela morte, mas um dia nos encontraremos contigo, e receberemos um corpo glorificado, para vivermos eternamente com o Senhor, Pai. Muito obrigado por esta obra perfeita e completa do Senhor, Deus. Que a gente carregue esta mensagem de esperança nesses dias, Senhor. Que nós possamos ministrar e pregar essa mensagem de esperança a todos quantos o Senhor nos permitir, Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar o refrão dessa música?